Betsaida, nos passos de Jesus. Shalom! Hoje eu estou aqui em Betsaida. Betsaida é uma das 3 importantes cidades citadas nos Evangelhos. Hoje nós vamos conhecer esta localidade incrível, onde ocorreu parte do ministério de Jesus. Nós vamos seguir por suas ruínas e desvendar algumas coisas muito interessantes sobre a cidade de Betsaida. Siga-me nos passos de Jesus e pelas páginas da Bíblia. Betsaida, segundo seu próprio nome em aramaico, era uma antiga vila pesqueira na costa norte do Mar da Galileia. Betsaida em hebraico também pode significar casa da caça em hebraico, e em aramaico, casa da pesca. Betsaida é conhecida como a terra natal de 3 apóstolos de Jesus, Pedro, André e Filipe. O próprio Jesus visitou Betsaida e realizou nela diversos milagres. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe para que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Marcos 8, de 22 a 26. Os estudos arqueológicos revelam que a cidade de Betsaida foi fundada em torno do 10º século antes da era cristã, ou seja, o período de Davi. Segundo os arqueólogos, ela é provavelmente a capital do reino de Gessur, o pai de Maacá, esposa de Davi. Esta cidade é muito bem fortificada, com muralhas duplas e grandes torres que protegiam a cidade do ataque dos inimigos. E a Davi nasceram filhos em Hebron, e foi o seu primogênito Amnon de Ioná a Jezreíta, e o segundo Quileebe, de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gessur. Aqui podemos ver este belo exemplo de uma muralha dupla. À minha direita, a primeira muralha, e à esquerda, a segunda muralha. Este muro, segundo os arqueólogos, chegava a atingir mais de 6 metros de altura. Eu estou bem aqui no pátio de entrada do portal da cidade de Betsaida. Eu quero convidar a vocês para entrar comigo dentro da cidade e conhecer as suas ruínas. E juntos vamos aprender um pouco mais sobre o que os arqueólogos têm a nos revelar em suas escavações aqui. Siga-me pelas ruínas de Betsaida. Logo na entrada de Betsaida podem ser vistos muitos desses pilares, cuja parte superior é arredondada. Eles eram pilares de adoração, os chamados postes ídolos na Bíblia. A entrada era composta de câmaras internas, ou seja, o portão interno que é citado na Bíblia, e também do portão externo. Aqui em Betsaida, Gessur, foram encontrados 6 câmaras como essa, muito semelhantes às cidades israelitas do mesmo período, porém com uma proporção muito maior. O tamanho da cidade e a fortificação não deixam dúvidas. Esta era provavelmente a capital do reino arameu de Gessur. A cidade de Gessur era composta basicamente de 2 partes. A primeira era a Cidade Baixa,
e a segunda era a cidade superior, essa onde nós estamos andando, uma espécie de acrópole. Outra descoberta impressionante aqui foi exatamente isso que vocês estão vendo, um altar de sacrifícios da época de Jesús, ou seja, da época de Davi, com 2 degraus. Este altar bem grande era utilizado para fazer sacrifícios num templo que havia aqui, bem na entrada da cidade, muito semelhante ao que é descrito na antiguidade como o Santuário do Portal. Agora eu estou caminhando sobre uma grande casa, uma casa de pescadores. Nela foram encontrados pesos de chumbo, anzóis, restos de rede, enfim, tudo que era utilizado naquela profissão dos discípulos de Jesus. Em Betsaida foram encontradas muitas outras residências como essa, o que demonstra que a cidade realmente era uma aldeia de pescadores na época herodiana, ou seja, no período do 1º século, o período do ministério de Jesus. Hoje, Betsaida está a cerca de 1,5 km das margens do Mar da Galileia. Porém, um estudo geológico e sismológico demonstra que no passado o mar estava bem abaixo da cidade e confirma o relato bíblico do Novo Testamento. Pedro, André e Filipe, que eram discípulos de Jesus, viviam aqui. Quando passeio por essas ruínas, a sensação que tenho é que eu posso me sentar aqui e contemplar as páginas da Bíblia. Fico a imaginar os seus moradores voltando de um dia cansado após uma longa pesca, passando por essas ruas, com suas redes e com seus cestos cheios de peixe. Ou até mesmo reviver a cena do mestre curando o cego. É impressionante perceber como esta cidade foi conservada, apesar de 2000 anos de história. Estou aqui bem em frente a este porão de vinho da época bíblica, do Segundo Templo, ou seja, o 1º século. Eu quero convidar vocês a entrarem comigo por dentro desse porão e ver como era o local onde o vinho era armazenado há 2000 anos atrás, nos dias de Jesus. Siga-me pelas ruínas de Betsaida. Ao entrar por este porão, eu fico a imaginar o seu dono entrando aqui, com vasos de vinho, para guardá-los aqui e protegê-los da luz e da temperatura alta nos dias de verão. Assim como no passado, até hoje as adegas são construídas em locais como esse, envolvidos de rocha, para conservar a qualidade do vinho. Parece que o povo de Israel já dominava essa técnica nos dias de Jesus. Este porão-adega faz-nos ver como conservavam os hebreus o vinho há 2000 anos atrás. Agora vejamos que o porão tinha também uma laje de pedra, o que tornava o local ainda mais preparado para a conservação do vinho. Esta grande casa de um viticultor está aqui, e ela nos ensina um pouco sobre a diversidade cultural, econômica e industrial da cidade. Vamos seguindo por Betsaida. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João eu mandei degolar. Quem é, pois, este que ouço dizer E disse Herodes: a João mandei eu degolar.
Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo-o a multidão, o seguiu. E ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-lhes aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que sobejou 12 alcofas de pedaços. Lucas 9, 7 a 17. A minha esperança é que esta jornada por Betsaida tenha servido para esclarecer um pouco mais do fundo histórico e arqueológico do Novo Testamento. Nós vamos seguir adiante nos passos de Jesus e pelas páginas da Bíblia. Programa A Bíblia Viva, Cafarnaum. Localizada no extremo norte do Mar da Galileia, Cafarnaum se tornou a base de operações de Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, o Messias prometido ao povo de Israel. Os evangelhos descrevem que a maior parte dos milagres realizados por Jesus foram feitos aqui, justamente neste vilarejo, às margens do Mar da Galileia. Hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre este local muito interessante, esta cidade bíblica do 1º século, onde Jesus e os discípulos viviam. Cafarnaum, que era uma cidade de pescadores, foi talvez o cenário mais importante do ministério de Yeshua. Siga-me pelas páginas da Bíblia, pelas ruínas de Cafarnaum. A maior parte das ruínas de Cafarnaum hoje estão debaixo do terreno da Custódia da Terra Santa, uma organização administrada pela Igreja Católica Romana. Porém, o visitante pode ver aqui os indícios de uma cidade bíblica incrível, bem como esta igreja octagonal e as ruínas das casas do antigo vilarejo de Cafarnaum. Aqui você também poderá conhecer a Sinagoga de Cafarnaum, que foi construída sobre as ruínas da sinagoga antiga do 1º século. Cafarnaum é uma verdadeira preciosidade arqueológica, histórica e espiritual. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz,
Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, 12 a 17. Eu estou aqui bem em frente à sinagoga de Cafarnaum. E o que vocês estão vendo aqui, a Sinagoga Branca, é uma sinagoga da era bizantina, que foi construída por volta do quarto século da era cristã. Mas o detalhe importante é que se vocês olharem lá embaixo, vocês verão os indícios da primeira sinagoga, a sinagoga do primeiro século, a sinagoga de Jesus. Segundo as Escrituras, o Messias, quando chegou em Cafarnaum, começou a pregar o Evangelho do Reino. E ele entrou naquela sinagoga que estava localizada ali, abriu as Escrituras e começou a proclamar a salvação, a redenção e o perdão dos pecados. Esta sinagoga é simplesmente incrível. Ela foi construída exatamente no lugar da sinagoga de Jesus. E hoje nós estaremos entrando nesta sinagoga para que você conheça um pouco melhor como eram as sinagogas da antiguidade. Siga-me nos passos de Jesus e pelas páginas da Bíblia. A sinagoga de Cafarnaum foi reconstruída por volta do quarto século da era cristã, sobre as ruínas daquela que seria a sinagoga do primeiro século, onde Jesus operou muitos dos seus milagres. As sinagogas da antiguidade não eram edifícios somente de cunho religioso, mas principalmente eram de cunho comunitário, onde a leitura da lei era feita somente nos sábados, e durante a semana o prédio servia como parlamento da comunidade local. Servia também como escola e outras atividades importantes para a sociedade judaica daquele período. Foi aqui, sobre essas ruínas, que Jesus proclamou a salvação. Cafarnaum, nos dias de hoje, é um local muito bem preparado, capaz de receber milhões de visitantes por ano, que vêm de diversas partes do mundo para conhecer o vilarejo onde Jesus viveu. Os indícios arqueológicos aqui nos revelam que a cidade era bastante próspera. Ela era provavelmente o centro da alfândega regional. Mateus, um dos discípulos de Jesus, era cobrador de impostos. E este relato nos revela que a cidade estava num cruzamento entre a região de Israel e a região da Síria. Isso nos explica então a prosperidade deste vilarejo, que podem ser vistas nessas peças arquitetônicas que eram muito caras para serem produzidas. Em Cafarnaum foram encontradas centenas, ou talvez milhares, de artefatos como esses. Decorações de colunas, pilares, capitéis e alguns artefatos de extrema importância histórica. Talvez o mais importante deles é a coluna que o filho de João edificou em homenagem ao seu pai, discípulo de Jesus. Além disso, foi encontrada em Cafarnaum esta réplica do templo, onde pode-se ver os detalhes das colunas do templo, o telhado, e embaixo esses círculos que representam a presença divina. O ponto alto de Cafarnaum não é a sinagoga, nem a coluna de João, e nem mesmo esta igreja octagonal que pode ser vista aqui, mas aquilo que foi encontrado debaixo dela. Bem debaixo dela podemos ver o mapa da cidade, e ao lado dele as ruínas de uma igreja octagonal do século IV, uma igreja bizantina. Após escavações no local, foi descoberto debaixo desta igreja octagonal bizantina uma grande surpresa, uma casa do primeiro século, cujas paredes de pedra arredondada podem ser vistas aqui. Esta casa seria nada menos do que a casa da sogra de Pedro, onde Jesus operou
muitos milagres. Agora, vejam junto comigo um pouco mais dos detalhes deste tesouro arqueológico, histórico e espiritual. As ruínas de um passado distante. A casa onde Jesus fez muitos sinais e prodígios e onde pregou o Evangelho do Reino para perdão dos pecados e para a salvação. A minha esperança é que esta jornada por Cafarnaum tenha servido para mostrar um pouco mais sobre o fundo histórico, o cenário bíblico dos Evangelhos de Jesus. Nós vamos seguir adiante pelas páginas da Bíblia. Shalom! Hoje eu estou aqui no sítio arqueológico de Susita. Como vocês podem ver, atrás de mim está o Mar da Galileia. Susita fica do lado oriental do Mar da Galileia e pode ser avistado de todos os pontos do lado ocidental. Este sítio arqueológico incrível era uma cidade helenista, uma polis, na época de Jesus. No século IV, era uma cidade vibrante, onde havia muitas igrejas e diversas instituições cristãs. Hoje, nós vamos compreender um pouco mais sobre a relação deste local com o Novo Testamento. Siga-me pelas páginas da Bíblia. Nós vamos seguir adiante nos passos de Jesus. Localizada em um platô bastante íngreme na parte oriental do Mar da Galileia, Ipos tem uma defesa natural, pois à sua volta existem grandes penhascos que trazem grande perigo para aqueles que tentam atacar a cidade. Sua localização geográfica e a paisagem que a cerca talvez tenha sido o grande motivo para escolherem os seus moradores viverem neste lugar. A paisagem aqui é de tirar o fôlego. O acesso à cidade se dá por duas rampas, ambas bastante íngremes. E hoje, faça comigo o caminho rumo ao topo da montanha, a cidade de Ipos, Susita. Em 63 a.C., o general Pompeu conquistou a região da Cilicília, que incluía a Judéia. Assim terminava a independência da dinastia judaica dos Hashemonitas. Pompeu concedeu autonomia para 10 cidades gregas na fronteira oriental da Cilicília.
neste grupo dos quais Hippus Suscita era uma, e veio a ser chamada posteriormente de Decápolis, e foi incorporada à província sírio-romana. Sob o domínio romano, foi concedido a Hippus um certo grau de autonomia. A cidade cunhava suas próprias moedas, estampadas com a imagem de um cavalo, em honra do nome da cidade, Suscita. Hippus foi dado a Herodes o Grande em 37 a.C. e retornou à província da Síria em sua morte, no ano 4 d.C. De acordo com Flávio Joséfo, durante esse tempo, Hippus foi uma cidade pagã. Foi inimiga juramentada da cidade judaica nova do outro lado do Mar da Galileia, Tiberíades. Isto levantava questões como Tiberíades não tinha sido fundado até cerca de 25 anos após a morte de Herodes, por seu filho Herodes Antipas, em homenagem ao imperador romano Tibério. Flávio Joséfo relata que durante a revolta judaica, os moradores de Suscita perseguiram os seus moradores de origem judaica, e que eles até mesmo participaram de tentativas de invasão e destruição da cidade de Magdala, do outro lado do Mar da Galileia. Em 135 d.C., os romanos finalmente conseguiram sufocar a rebelião judaica, chamando esta região de Palestina, com o propósito de apagar a memória do povo de Israel em relação à sua terra. Após este período, a cidade gozou de uma grande prosperidade. Ela foi construída ao longo de um padrão de grade, centrada em torno de uma rua longa chamada de Decumanus Maximus, que segue de leste a oeste através da cidade, ligando a rampa ocidental à rampa oriental. As ruas estavam cheias de centenas de colunas de granito vermelho, importadas do Egito. Isto demonstra o poder aquisitivo da população da cidade. Porém, a mais importante melhoria feita na cidade foi um grande aqueduto que trazia água desde as fontes de Golã a cerca de 50 quilômetros de distância para abastecer a cidade e a sua grande população. Com a reestruturação imperial sob o domínio do imperador Diocleciano, Hippus foi colocada junto da província palestina secunda. Segundo um relato do Conselho da Igreja em 359 e 362 d.C., ela aparece como parte de um bispado, do qual era encabeçado pelo bispo Pedro de Hippus. Ela continuou gozando de grande prosperidade até o ano de 641, quando toda a região caiu nas mãos dos governantes árabes, que permitiram que os cristãos continuassem a viver na cidade. Porém, o seu poder econômico e cultural começou a declinar, principalmente devido à falta de peregrinação cristã da região de Israel. Já declinada economicamente, em 749, um grande terremoto abateu a região e Hippus foi destruído. Isso levou os moradores a abandonarem a região, e ela nunca mais voltou a ser o que era antes. Com o avanço das escavações arqueológicas em Suscita, tem-se descoberto muitos tesouros preciosos que demonstram como era a história desta região. Joias compostas de ouro, pérolas e pedras preciosas, e até mesmo uma máscara de bronze do deus Pan. Além disso, os indícios do grande terremoto que ocorreu na região no século VIII da era cristã podem ser vistos em todo lugar. No Novo Testamento, esta região aparece no livro de Marcos, capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar.
e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. A minha esperança é que esta jornada por Ipos Suscita tenha servido para esclarecer um pouco mais sobre o fundo histórico do Novo Testamento. Nós vamos seguir adiante pelas páginas da Bíblia, nos passos de Jesus. Programa A Bíblia Viva, Nazaré, nos passos de Jesus. Em nossa jornada, estaremos revelando a você um pouco sobre a terceira cidade mais sagrada para os cristãos na Terra Santa. Localizada na Baixa Galileia, Nazaré é, sem dúvida alguma, uma rosa no jardim de flores das aldeias nesta região bíblica. Nazaré é visitada todos os anos por milhões de pessoas de todo o mundo, e também por muitos judeus israelenses. Shalom! Eu estou aqui bem em frente a Nazaré, a cidade dos pais de Jesus. E a nossa jornada de hoje é por suas ruas, igrejas e locais de interesse. Nazaré é a maior cidade árabe no norte de Israel. Ela é considerada a terceira cidade mais santa para os cristãos na Terra Santa. Hoje, nós vamos conhecer o local onde, segundo a tradição, Jesus cresceu. Hoje, nós vamos conhecer alguns lugares onde, segundo a tradição, ocorreram os eventos que estão descritos no Novo Testamento. A carpintaria de José e a fonte de Maria. Nós vamos seguir adiante pelas páginas da Bíblia, nos passos de Jesus. Eu estou aqui bem em frente ao que seria a fonte de Maria em Nazaré. As águas já não correm ali. As águas foram desviadas para o abastecimento da cidade. Porém, o que vocês estão vendo aqui é uma reforma que ocorreu há muitos anos atrás daquilo que era a fonte de Miriam, a fonte de Maria. O que é interessante é que a localização dessa fonte não mudou há cerca de 2000 anos, desde a história
relatada no Novo Testamento. Para comprovar isso, vocês verão agora duas imagens que foram feitas no passado por pessoas diferentes. A primeira é uma pintura feita no século XIX, por um pintor famoso. E a segunda, uma fotografia no começo do século XX. Quando este lugar não tinha nenhuma outra construção em volta, a não ser a fonte de Miriam, a fonte de Maria. Daqui, nós partiremos pela rua principal de Nazaré, entraremos no mercado e de lá seguiremos rumo à Basílica da Anunciação. Segundo a tradição, a Basílica da Anunciação é a casa dos pais de Jesus, a carpintaria de José. Nós vamos seguir adiante pelas ruas de Nazaré. Bem, como você pode ver daqui, eu estou no mercado em Nazaré. E aqui você pode comprar toda sorte de souvenirs, presentes e guloseimas que são vendidas aqui. Vamos seguir e conhecer um pouco desse lugar incrível. A cidade é conhecida por sua variedade cultural e sua culinária. Além disso, ela oferece aos mais interessados no turismo toda sorte de opções, bons hotéis com bons preços, restaurantes de comida árabe de boa qualidade, adegas, bares, mercado, igrejas centenárias, banhos turcos e até mesmo a Vila de Nazaré, uma tentativa de reprodução de como seria Nazaré de 2000 anos atrás, nos dias de Jesus. Em 2014, a população da cidade era de cerca de 75 mil habitantes, dos quais 70% eram muçulmanos e 30% de cristãos. A cidade vizinha, Nazaré Illit, é totalmente judaica, com uma população de 40 mil habitantes. Junto, elas formam a maior cidade da Galileia. Nazaré é considerada também a capital árabe de Israel, pois tanto os cristãos quanto os muçulmanos são de origem árabe. Shalom, eu estou bem na entrada da Basílica da Anunciação em Nazaré. E hoje nós vamos entrar para conhecer um pouco das coisas que podem ser vistas ali. Siga-me nos passos de Jesus. No pátio da Basílica, o visitante pode se deparar com obras de mosaico e azulejo oriundas do mundo todo, de países como a Polônia, o Chile, o Paraguai, Estados Unidos, Indonésia. Aqui você pode contemplar a beleza dos trabalhos artísticos que foram doados para serem postos aqui. Muitos deles representam cenas do texto bíblico. Do pátio superior da Basílica, nós podemos avistar não somente a Basílica, como a sua abóbada, do lado de fora. A construção da Basílica foi concluída em 1969. Ela foi construída sob as ruínas de duas outras igrejas, uma do quarto século da era cristã, cuja construção foi ordenada por Constantino, o primeiro imperador cristão de Roma. E a segunda construção havia sido feita sob as ruínas da primeira, pelos cruzados, por volta do ano de 1170, da era cristã. Bem abaixo do pátio superior, o visitante pode ter acesso a este museu, Museu de Arqueologia Franciscana. Os capitéis vistos aqui foram encontrados durante a escavação. Além disso, algumas cavernas, que eram utilizadas como armazém, como forno e, talvez, até mesmo como a carpintaria de José.
Em uma visita à Basílica da Anunciação, a visita a este pequeno museu é imperdível, pois ele nos ajuda a refletir mais sobre como era a vida no passado distante. Além das esculturas que você acabou de ver, a custódia da Terra Santa alega que as esculturas que podem ser vistas aqui remontam de uma antiga sinagoga judaica do período do primeiro século. Seria realmente aqui a casa dos pais de Jesus? Em 1620, a Igreja Católica comprou uma área na Bacia de Nazaré, medindo aproximadamente 100 metros por 150 metros, no lado da colina conhecida como Nabissaim. O padre franciscano Bellarmino Bagatti, diretor de arqueologia cristã, realizou extensa escavação na área venerada entre 1955 e 1965. Bagatti descobriu cerâmicas que datam do Bronze Mediano, de 2200 a 1500 a.C., e cerâmica, silos e moinhos da Idade do Ferro, entre 1500 e 586 a.C., e que o local de Nazaré havia sido habitado bastante naquele período. No entanto, a falta de evidência arqueológica para Nazaré no período assírio, babilônico, persa, helenístico e início dos romanos trouxe grande questão sobre a localização de Nazaré durante o primeiro século. Porém, em 2009, a arqueóloga israelita Yardena Alexander escavou vestígios arqueológicos em Nazaré que remontam ao tempo de Jesus, no início do período romano. A apenas alguns metros de distância da Basílica da Anunciação, Yardena disse aos repórteres: a descoberta é de extrema importância, uma vez que revela pela primeira vez uma casa na aldeia judaica de Nazaré, no período de Jesus. Além disso, junto à casa modesta típica deste período, foram encontrados diversos túmulos da mesma época. Desta forma, o mito acadêmico de que Nazaré nem mesmo existia neste período da história foi finalmente desmentido pela pesquisa arqueológica moderna. Agora vamos conhecer junto comigo o interior da Basílica da Anunciação em Nazaré. Como não poderia ser diferente de uma arquitetura tipicamente italiana moderna, a Basílica é composta de diversos vitrais que iluminam o seu interior com luzes de diversas cores, fazendo com que o ambiente se torne muito agradável. A arquitetura provida de um grande domo faz com que a área central, muito extensa, esteja desprovida de colunas que atrapalham a visão, o que seria o Santo dos Santos da Catedral. Ou seja, uma pequena casa, construída na metade de uma gruta, onde seria a casa onde viviam os pais de Jesus e Jesus durante a sua infância. Milhões de devotos chegam a Israel todos os anos para conhecer este local impressionante. Infelizmente, não há como saber se realmente os pais de Jesus viveram aí. Isto é uma questão de fé. O que podemos, porém, é refletir sobre a vida, a morte e a ressurreição do Messias. O nome Nazaré teria sido oriundo das palavras messiânicas do livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. A expressão utilizada aqui seria netzer, ou seja, um ramo. Minha esperança é que esta visita a Nazaré tenha servido para mostrar um pouco mais sobre o cenário bíblico e sobre o fundo histórico dos Evangelhos de Jesus. Nós vamos seguir adiante pelas páginas da Bíblia. Programa A Bíblia Viva, Nazaré.
Nos Passos de Jesus. Programa A Bíblia Viva, Tabcha e Mensa Christi, a Igreja da Primacia de Pedro. A nossa jornada de hoje é por esse complexo religioso localizado na margem norte do Mar da Galileia. Tabcha e Mensa Christi têm um importante papel na visitação dos peregrinos na Terra Santa. Tabcha, por sua vez, comemora o milagre da multiplicação de pães e peixes, conforme está escrito no livro de Marcos, capítulo 6, de 30 a 46. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: O lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem para si pão, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. E disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes dar de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos, sobre a erva verde. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, e deu-lhes aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas, cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte orar. Mensa Christi, ou Igreja da Primacia de Pedro, comemora o último encontro de Jesus com os discípulos, registrado no livro de João. João, capítulo 21, de 1 a 24. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois,
e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor!" E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: "Vinde, comei", e nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: "Quem és tu?", sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro: "Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes?" E ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Disse-lhe: "Apacenta os meus cordeiros." Tornou a dizer-lhe segunda vez: "Simão, filho de Jonas, amas-me?" Disse-lhe: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas." Disse-lhe terceira vez: "Simão, filho de Jonas, amas-me?" Simão entristeceu-se-lhe por ter dito terceira vez: "Amas-me?" E disse-lhe: "Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras." E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: "Segue-me." Hoje eu estou em Tiberíades. Nós vamos hoje conhecer um pouco sobre esta cidade bíblica impressionante. Esta é uma cidade que continua atraindo milhares, talvez milhões de pessoas todos os anos a Israel. Siga-me nos passos de Jesus e dos profetas. Tiberíades é a pérola do Mar da Galileia. Tiberíades é uma cidade do litoral ocidental do Mar da Galileia, na região da Baixa Galileia, no distrito norte de Israel. Segundo o Instituto Central de Estatísticas, no final de 2003, a cidade tinha população de 39 mil habitantes. Tiberíades é reconhecida como uma das cidades santas para o judaísmo, junto com Jerusalém e Hebrom. A cidade teria sido construída por volta do ano 20 da Era Cristã, por Herodes Antipas, o filho de Herodes o Grande, tornando-se a capital do seu reino, a Galileia. Antipas a chamou assim em homenagem ao patrono dele, o imperador romano Tibério. Porém, Flávio Joséfo descreve a sua construção por Herodes Antipas em cima de uma cidade judaica antiga que se chamava Emaús. Segundo Flávio Joséfo, Tiberíades seria o nome romano da cidade judaica. Com o decurso do tempo, os judeus se recusaram a se manter ali, principalmente por causa de um cemitério que havia dentro da cidade, e eram realizados ali rituais impuros. Antipas cuidava de manter a população predominante de não-judeus, fazendo que estes vivessem em outras partes do seu domínio, a fim de preencher a sua nova capital com muitos gentios, onde ele construiu um palácio sobre a Acrópole. O prestígio de Tiberíades foi tão grande
que o Mar da Galileia logo veio ser chamado naquela época de o Mar de Tiberíades. Porém, Tiberíades ficou muito famosa, principalmente quando ela entrou para as páginas da Bíblia. No Novo Testamento, nos Evangelhos de Jesus, há relatos da pesca maravilhosa que Jesus fez com os seus discípulos aqui. E até hoje, esta cidade e estas águas estão associadas ao turismo de peregrinos, que chegam à Terra Santa para conhecer os lugares por onde passaram Jesus e os discípulos, por onde viveu aquele que é o Messias prometido ao povo de Israel. A cidade foi dirigida por um conselho com 600 membros, uma comissão que regeu de 10 a 44 da era cristã. Foi quando foi posto um procurador romano sobre a cidade, após a morte de Herodes Agripa. Em 61 da era cristã, Agripa II anexou a cidade como parte do seu reino, cuja capital era Cesareia de Filipe, mais ao norte, junto ao Monte Hermon. O mais famoso personagem de Tiberíades foi Pedro, o apóstolo, o principal dos apóstolos de Jesus. Durante a Primeira Guerra entre judeus e romanos, Flávio Josefo assumiu o controle da cidade de Herodes, mas os romanos destruíram o palácio. E Flávio Josefo os convenceu a se renderem. Quando a maioria das outras cidades da terra de Israel foram arrasadas, Tiberíades foi poupada e seus habitantes permaneceram fiéis a Roma. Flávio Josefo submeteu a cidade ao imperador romano Vespasiano, após a queda de Jerusalém. Com o sul da Judéia subjugado, a população judaica migrou para a Galileia, e em 145 da era cristã, o rabino Shimon bar Yochai expurgou os rituais impuros da cidade, permitindo que os judeus se instalassem na cidade em grande número. Os membros do Sinédrio, o tribunal judaico, também fugiram de Jerusalém durante a grande revolta judaica contra o Império Romano e, após várias tentativas, finalmente decidiram estabelecer-se em Tiberíades. Por volta do ano 150 da era cristã, após a expulsão de todos os judeus de Jerusalém em 135, Tiberíades e Séforis, a cidade no centro da Galileia, tornaram-se grandes centros da cultura judaica. Durante o período da Mishnah, o Talmud teria sido escrito aqui em Tiberíades. As sinagogas serviam às necessidades espirituais de uma crescente população judaica. Em 614, o local foi parte de uma das últimas revoltas judaicas contra o Império Bizantino. A população judaica apoiou os invasores persas e os cristãos foram massacrados, e as suas igrejas destruídas. Em 628 da era cristã, o exército bizantino retomou a cidade, e o massacre dos cristãos foi substituído pelo massacre da população judaica de então. Tiberíades nunca mais voltou a ser a mesma. Tiberíades só voltou à sua glória com o retorno do povo de Israel a partir do final do século XIX. Ela foi sendo aos poucos habitada e renovada. Hoje é uma cidade incrível, onde o antigo se mistura com o novo. Milhões de pessoas a visitam todos os anos. Ela continua sendo a pérola do Mar da Galileia.